Irmãos, nós estamos na Parashá Nitzavim, de pé. Vamos lá no Salmo 81, é o salmo da nossa Parashá, Nitzavim. De pé. No Salmo 81, nós temos aqui um discurso de Adonai dirigido ao seu povo através de um canto, lembrando dos benefícios da libertação que deve levar o povo, a lembrança dos benefícios da libertação deve levar o povo a ser fiel e as obrigações nascidas de um casamento com Adonai. Das obrigações nascidas de um casamento com Adonai. Quando você casa com alguém, você tem responsabilidades, primeiro para se tornar fiel a ele, não é verdade? Então é isso que ele vai exigir. Olha do versículo 1 ao versículo 7 do Salmo 81. Cantai alegremente a Elohim, a nossa fortaleza. Celebrai o Elohim de Jacó. Entoai um salmo, fazei soar o adufe, a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Isto é um preceito para Israel e uma ordenança do Elohim de Jacó. Ordenou como estatuto para José, quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos falar uma língua que nós não entendíamos. Diz ele, tirei dos seus ombros a carga, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Agora, do versículo 8 ao versículo 16, nós temos a repetição 3 vezes do verbo ouvir. Do verbo ouvir. Repete-se 3 vezes aqui, com o objetivo de confirmar a promessa de Adonai, na iluminação do coração pela fé, que manterá o homem de pé. Por isso que é Nitzavim, de pé, que manterá só o homem iluminado, o seu coração se manterá de pé, para se alimentar da presença de Adonai. Por isso que é Nitzavim, de pé. Ouvir 3 vezes. Um juízo que precisa vir sobre nós para que aprendamos a ouvir e a obedecer, né? Ouve, povo meu, olha aí no versículo 8. Ó povo meu, eu te admoestarei, ó Israel, se tão somente me ouvisses. Ele está dizendo, reconhece Adonai, o Elohim único, e aí você vê, não haverá entre ti um Deus exótico, um Deus estrangeiro. O exótico aí deve ser nós mesmos, que somos bem exóticos e extravagantes, né? Um Deus estrangeiro, um Deus exótico. Não haja no meio de ti um Deus exótico. É você mesmo, né? E eu mesmo. Não te prosternarias, não te prostrarás ante um Deus estranho. Um Deus esquisito, extravagante, que não é Elohim de Israel. Um Deus estranho. Então, Adonai aqui, você vai ouvir, obedecer e colocar em prática por amor a Adonai, por Ele, por amor a Ele, que nós vamos então repudiar todos os ídolos. Você só repudia o ídolo quando você ama primeiro Adonai. Senão você não repudia. Aí você fica, você e eu, com o nosso eu elevadíssimo, exaltadíssimo, arrogantíssimo, tendo outro Deus junto com ele. Não existe outro Deus com Adonai. Ele é uno, ele é único. Então, por amor a ele, por ele, nós devemos repudiar toda idolatria. Toda idolatria. Não haverá em ti Deus estranho, não haverá em ti um Deus homem. Homem, o ego, que te tortura, em vez de te dar a liberdade que Adonai te oferece. Um Deus que te tortura, ao invés de te dar a liberdade que Adonai te oferece. Essa é a nossa paraxá, né? Toda vida em Adonai se funda sobre os primeiros mandamentos do Decálogo, Êxodo capítulo 20 ou Deuteronômio capítulo 5. Adorarás o Senhor teu Deus
Amarás o eterno teu Elohim, não terá outros deuses diante dele. A Torá se funda sobre isso aí. Não terá outros deuses diante dele. Ele é uno, guarda isso no seu coração. Ele é único. Olha só, olha o versículo 10. Eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir. Ouvir outra vez. O meu povo não me quer. Quer continuar sem liberdade, com um Deus exótico, né? E a minha voz, Israel, não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações. Então, aqui você, em outra tradução, diz, Israel não me consentiu. Consentir é criar obstáculos para um relacionamento com Adonai. Criar obstáculos para um relacionamento com Adonai. Não permitir a aproximação de Adonai. Não autorizar a aproximação de Adonai. O homem tem capacidade de fazer isso e faz todo dia. O homem e a mulher. Não aprovar. Não aderir ao casamento. Não aderir a ele. Para que ele venha habitar no seio de nós. Não é no meio, é no seio. Seio. Interior, coração, espírito e atos. Coração, espírito e atos. A tua boca tem que falar o que o teu coração está dizendo. Uma coisa só. Você não pode falar com a boca e o coração dizer outra coisa. Adonai conhece o meu e o seu coração. O meu e o seu. Não havendo concordância com Elohim, ele vai entregar ao quê? Aos desejos do coração. Ele vai entregar às futilidades, ao engano, a teimosia. Eu devolverei a sua teimosia, que é a nossa paraxá de hoje. Eu devolverei. Aqui, ó. Pelo que eu entregarei, versículo 12, aos desejos do seu coração, a teimosia do seu coração, porque andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se tão somente o meu povo me ouvisse. Irmãos, teimosia, Adonai jamais suprime a liberdade do homem. Suprime. Mesmo quando o homem é infiel, ele deixa o homem ir cumprir a sua infidelidade. Ele não vai suprimir liberdade de ninguém. Teimosia é o apego obstinado às próprias ideias e aos seus próprios gostos. Teimosia é um apego obstinado às suas próprias ideias. Já viu a fábrica de ideia da prefeitura? É aquilo ali. Se você ouvir uma conversa de como é que é? Silvio Santos, com Edir Macedo, ele fala, você construiu esse templo com as suas ideias. Com as suas ideias. Ele repetiu isso várias vezes. Com as suas ideias. É o apego obstinado às minhas ideias e aos meus gostos. Exemplo claro para o homem teimoso é um boneco conhecido por todos. Eu vou te mostrar. Eu comprei esse boneco esse final de semana. Ele está escondido aqui porque ele tem do outro lado aqui, o Homem-Aranha muito feio, né? Então o Levi aprontou esse boneco para mim. Vai, ó. Esse é o João teimoso. É o melhor exemplo de teimosia, de obstinação com as ideias, com os gostos, é o João teimoso. É esse boneco. Você bate aqui, ele vai e volta. Tá vendo? Ele vai e volta. Por quê? E eu vou te explicar a estrutura dele. Essa estrutura aqui tem água e aqui tem ar. Isso é estar de pé, segundo as Escrituras. Isto aqui é estar de pé, segundo as Escrituras, com água e com ar. Teimosia é isso. E ele permanece de pé, por mais que ele leve socos aqui das crianças, ele permanece de pé. Porque ele é composto de água. Ele tem um peso inferior, obrigando a estar de pé.
Esse peso é uma água. Ele não tem pés. Não. Isso não é Nitzavim, de pé. O convite que Adonai está te fazendo não é esse. Não é nisso aqui, nessa teimosia aqui. Não é. Não é. De jeito nenhum. O homem da Bíblia não fica de pé por apego obstinado às suas ideias e aos seus gostos. O homem da Bíblia, não. O homem da Bíblia fica de pé por causa de uma estrutura que ele tem, óssea, constituída pelo Criador. Ele tem você está de pé porque eu tenho aqui um esqueleto, uma estrutura óssea, não é? Organizada, bem disposta, chamada esqueleto. O seu pé e o meu pé, que vão sustentar essa estrutura, ele é o terminal do membro inferior que se assenta no chão, os quais o corpo se apoia para ficar de pé. Não é isso aqui? De pé, não é João Teimoso. A região posterior do esqueleto do pé, que no homem se compõe de 7 ossos, chamados ossos tarsianos. Então, nós temos nos pés um shabat completo. Um shabat completo. Eu tenho uma estrutura para que eu fique de pé. É nessa estrutura que Elohim exige que eu fique, não com obstinação. Obstinação, eu vou parecer ao João Teimoso. Os pés dos servos do Eterno, abre aí no Salmo 91, são protegidos pelos anjos para que eles permaneçam de pé. Os anjos protegem os pés dos servos para permanecer de pé. Nitzavim. Olha aqui, versículo, Salmo 91, versículo 11 a 14. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Com o que você tropeça? Com o pé? Para que não tropeces em alguma pedra. Olha aqui. Pisarás o leão, a áspide, calcarás os pés, o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Eterno, eu o livrarei. Porque ele me ama. Primeiro ele ama Adonai. Ele não ama um Deus estranho, que é ele mesmo. Ele não está apegado às suas ideias e aos seus gostos. Porque agora quando você ama, você vai fazer o gosto do outro. Olha o 14, porque ele me ama, diz o Eterno, eu o livrarei, poloei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Assim é a estrada do servo. Assim é a estrada do servo. Ela é sem obstáculos. Se ele se dirige aos objetivos que a Torá lhe destina. Se ele se dirige aos destinos que a Torá lhe destina. Se dirige aos objetivos que a Torá lhe destina. Vamos lá, na Parashá. Vamos lá, para nós olharmos Deuteronômio 29, versículo 9, que é onde começa a nossa Parashá. Veja ali o que diz a Torá. Deuteronômio 29. Nitzavim, de pé. Versículo 9. Guardai as palavras desta aliança, a fim de que sejais prudentes, prospereis em tudo quanto fizerdes. Que sejais prudentes. Então entendemos que para ser prudente na vida, sem guardar as palavras de Adonai e sem cumprir as suas ordens, é impossível. É impossível ser prudente na vida sem guardar as palavras de Adonai. Josué aconselha ao povo quando vai entrar na terra. Não é verdade? Guarda a aliança. Olha aqui, passa aqui, segura aqui que nós vamos voltar agora. Josué 1, versículo 7. Tão somente esforça-te a ser muito corajoso. Você tem que ser uma mulher e um homem de coragem e de amor
disposto a servir. Do contrário, você não permanecerá. Olha aqui o que Josué diz: corajoso, cuide em fazer conforme toda a Torá que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda. Seu pé tem que se manter ali no caminho, porque outro pode vir e tirar o teu pé do caminho. Mas lembra que nós ensinamos: os anjos guardam os pés dos servos para que eles não se desviem. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido aonde quer que andares. Fácil a lição hoje. Facinha, facinha, facinha. Fácil, didática demais. Olha Deuteronômio 10 até o versículo 17. Todos vós estáis hoje perante o eterno vosso Elohim, os cabeças das tribos, Deuteronômio 29, versículo 10. Todos vós, voltando à Torá, Deuteronômio 29, 10. Todos vós estáis hoje perante o eterno vosso Elohim, os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais, todo homem de Israel. Os meninos, as mulheres, o estrangeiro, que se acha dentro do acampamento, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres na aliança do eterno teu Elohim e no juramento que o eterno teu Elohim faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e te seja por Elohim, como te prometeu e como jurou os teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E faço esta aliança com o seu juramento, não somente convosco. Olha a extensão da aliança de Abraão. Está vendo? Que hoje estáis aqui conosco perante o eterno vosso Elohim, mas também com aqueles que não estão aqui agora. Ela é extensa. Vós mesmos sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações que atravessastes. Vós vistes entre elas as suas abominações, os seus ídolos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Então você viu aqui uma extensão da aliança. Por isso que vocês conseguiram tocar. Toque bem alto o shofar, pois Hashem deu a cidade. Por quê? Porque a aliança não está apenas em nós. A nossa responsabilidade ultrapassa essas portas. Ultrapassam estas portas. Vocês viram aqui semana passada, quanto pastores e esposas de pastores estavam aqui? A nossa responsabilidade ultrapassa estas portas. Então, ela é a aliança de Abraão abrâmica e sua extensão. Mas olha o versículo 18. Olha que coisa interessante. A fim de que não haja entre vós, olha só, que entre vós não exista homem nem mulher, nem família, nem clã, nem ramo, cujo coração se desviaria, hoje de Adonai nosso Elohim, para ir servir os Elohims dessas nações. E para que não haja entre vós uma raiz que frutificaria, a cicuta e o absinto, são duas plantas. A cicuta, frutificar é dar fruto amargo. Fruto azedo, que não haja entre vós. Fruto, árvore nenhuma, nem você, nem eu, nem ninguém, que dê fruto amargo. É isso que está falando aqui a Torá. Frutos venenosos e amargos. A nossa tradução fala de veneno, que nós precisamos ter cuidado com esse veneno. Então, são todas duas plantas, aromáticas, o absinto, mas que contém uma essência amarga e tóxica. É a losna maior, não é? O homem ou a mulher que a frutifica, a cicuta e o absinto, é igual à iniquidade. Pecado, pecados e iniquidade. Pecado é uma coisa, pecados é outra, iniquidade é outra. Que não haja no meio de vós ninguém que produza fruto amargo, que frutifique amargo, fruto azedo. Fruto é aromático, porém tóxico. Não haja, é a iniquidade. O substantivo de iniquidade, ele ocorre somente com a noção teológica de abstrato.
Por que essa noção teológica? Porque ele é no interior do homem. Você não vê, eu não vejo, você não sabe e eu não sei, só Adonai sabe. Ele é produzido no interior, está bem escondido, essa é a iniquidade. O substantivo iniquidade é uma infração, é um comportamento desonesto, é uma desigualdade, é um excesso, é uma desvantagem, é uma perversão. Os profetas conhecem isso muito bem e muito bem. Iniquidade é um traço da soberba do caráter dos homens e a qualidade do interior deles. É um traço da soberba do caráter dos homens e a iniquidade do interior deles. Aquilo que é gerado lá bem no interior. Observamos que o substantivo iniquidade é um coletivo. O substantivo iniquidade é um coletivo. Eu vou te explicar isso. É assim que Adonai diz acerca dos delitos e das perversões dos amorreus, no capítulo 15 de Gênesis, não precisa ir lá não, no versículo 16. Ele diz, na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Ainda não chegou o momento de julgar, mas ele vai julgar. Essa é a iniquidade coletiva. A iniquidade coletiva. Você verá que nós começamos a orar o Salmo 51 no mês de novembro do ano passado. Eu vou repetir isso e vou repetir para que vocês guardem. O Salmo 51 tem 3, versículo 2, versículo 6, versículo 9. Davi clama pelo perdão dos pecados de iniquidade. Quando o Eterno nos colocou orando este salmo, foi em novembro do ano passado, quando uma mulher prostituta, que perdeu seus filhos, ali da Rua 7, que perdeu seus filhos para o conselho tutelar, se apresentou aqui a esta congregação, trazida aqui, e o Eterno disse, se apresentem a mim, vocês e ela. Ele estava nivelando o nosso pecado, em que pecado? Do mesmo pecado da prostituta. Ninguém reclamou, todo mundo começou a orar. Por que 3 vezes? No Salmo 51, a expressão iniquidade. Por quê? Urgência de se neutralizar a iniquidade. Neutralizar a iniquidade, porque a nossa responsabilidade vai além das portas dessa casa. Mas você verá que essa ideia de totalidade, então, nós começamos a orar. Segundo Samuel, capítulo 10, versículo 12. Quando Joabe, acho que Abissai com ele, 2 comandantes do exército, ele diz, se o inimigo vier, Joabe diz, me atacar, você me ajuda. Se o inimigo te atacar, eu irei ao teu encontro. Livraremos o povo do Eterno, livraremos a cidade, e faça o Eterno que bem lhe parecer aos seus olhos. Essa foi a nossa oração. Muitos dias, faça o Eterno o que bem lhe parecer aos seus olhos. Essa ideia de iniquidade com totalidade também se vê na associação dos delitos individuais. Na associação dos delitos individuais, depois se transfere aos grupos. Delitos individuais, e aí se transfere a grupos. Com iniquidade. O Salmo, Isaías no capítulo 53, 6, ele diz, o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A totalidade das nações e de todos caiu sobre Yeshua HaMashiach. A totalidade da iniquidade, daquilo que o homem faz e fabrica no seu interior. É isso aí. Cai sobre eles. Eu quero te mostrar uma iniquidade individual. No Novo Testamento, Atos, capítulo 8.
para você e eu aprendermos sobre iniquidade. Atos capítulo 8. Aqui nós temos uma questão muito interessante, que o evangelho estava sendo divulgado em Samaria e se converte um certo Simão. E ele era tipo um feiticeiro, não é? Ele exercera, versículo 9, ó, Atos 8, versículo 9. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica. E ele tinha iludido a gente de Samaria e dizia ser um grande homem. Muitos criam nele, muitos viviam aos pés de Simão. Olha o versículo 18. Vendo Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pedro não passou a mão na cabeça dele, não, irmãos. Pedro disse, seja o teu dinheiro para a perdição. E nem negociou com ele, nem foi corrupto, nada. Olha aqui, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Elohim. É iniquidade. Arrepende dessa tua iniquidade e ora a Elohim, talvez seja perdoado o pensamento do teu coração. Viu? A iniquidade é gerada interiormente. Ela é um substantivo coletivo e individual. Pois vejo, versículo 23, que estás em fel de amargura, produzindo absinto e cicuta, em laço de iniquidade, produzindo cicuta. Você encontra agora em Yom Kippur, no capítulo 16 do livro do Levítico, versículo 21 e 22, ali você vai ver coletivamente o pecado da iniquidade, que nós celebramos agora no período de Yom Kippur. E quando você tinha que estar aqui, ó, somando e ajudando para chegarmos até Yom Kippur, olha aqui, o que acontece ali? É solto o bode de Azazel pelo sacerdote. Azazel significa violência divina. O nome do animal que é expulso para uma terra. Guezerá no hebraico, que significa nas traduções habituais uma terra solitária, uma terra ermo, uma terra não habitada, para lá que o bode vai. Essa palavra é formada a partir da raiz guazar, que significa distanciar, cortar, decidir. Manda para bem longe das habitações dos homens, porque ele vai levar a iniquidade coletiva de Israel e nossa. E nossa. Terra árida, separada das habitações. Profeta Zacarias, no capítulo 5, na sua 7ª profecia, ele conhecia Levítico, capítulo 16, versículo 21 e 22. Depois nós vamos encerrar lendo esse texto. Ele conhecia perfeitamente. Perfeitamente. Ele tem uma visão, vamos lá. A 7ª visão é sobre a iniquidade. Zacarias capítulo 5, ele conhecia perfeitamente Levítico capítulo 16. O bode Azazel que era solto para uma terra árida, separada das habitações humanas. Irmãos, o homem separado de Elohim é o protótipo de Esaú. O homem separado de Elohim é o protótipo, é o tipo de Esaú. Olha aqui, versículo 5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta os teus olhos e vê o que é isto que sai. Eu perguntei, o que é isto? Ele me respondeu, isto é um efa que sai. Então, sabe o que é um efa? É um barril cheio de cereais, comida. A mulher está lá dentro, contaminando a comida. Aqui.
Olha aqui. Então acrescentou: esta é a iniquidade do povo em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do éfa. Prosseguiu o anjo: essa é a impiedade. E a lançou dentro do éfa, e a pôs sobre a boca deste com a tampa de chumbo. Sabe por que o chumbo? Porque uma comida que contamina, ela é igual a um material radioativo. Tem que colocar chumbo para vedar, para que não mate muita e muita gente. E contamine muita e muita gente. Olha aqui. Então levantei os olhos e olhei, 2 mulheres saíram agitando o ar, com as suas asas, pois tinham as asas como as da cegonha. Levantaram o éfa entre a terra e o céu. Viu como o homem entendia de Levítico 16? A soltura do bode Azazel leva a iniquidade para uma terra distante para ela não contaminar. Onde tem habitações, viu como o homem conhecia o profeta? Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o éfa? Ele me respondeu: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinear. Estando já acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Sabe o que é a terra de Sinear? A terra de Nimrod. Gênesis capítulo 10. Aquele que se orgulhou, se ufanou, cresceu, fez uma torre para chegar ao céu. O que Adonai fez? Uma das maiores catástrofes na face da terra. Confundiu as línguas todas. Cada um fala uma língua para dificultar tudo. Por causa da soberba, por causa da arrogância. Leva para uma terra para morar lá com os iníquos. Leva para morar lá com os iníquos. O homem separado de Elohim de Israel, o único, ele é o protótipo de Esaú. Irmãos, quando Nova Friburgo sofreu o abalo sísmico que sofreu, está aqui o representante de Nova Friburgo na nossa presença. Ele trouxe aqui, uma coisa para mim. Veio para trazer só esse papel e por causa dessa pregação, provavelmente. Olha, aqui está escrito assim, Rafa Yeshua. Código, não sei o que, confecção de roupas íntimas. Isso aqui está escrito lá na Receita Federal. Por que Nova Friburgo sofreu um abalo sísmico? Nós estivemos lá, Tercílio sabe disso, e lemos Zacarias capítulo 5, por causa da iniquidade do povo de Nova Friburgo, e eles continuam do mesmo jeito. Vai ser pior. Morreram muito mais de 800 pessoas em Nova Friburgo, que foi dito pelo Tercílio para mim. Pastor, aqui, a Defesa Civil disse que morreram 800 pessoas, muito mais que isso. Muito mais, ele disse. Sabe por quê? Vocês se lembram do outdoor que vocês viram, que eu trouxe a foto e passei para a congregação ver? No outdoor está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Do lado, uma mulher sentada dentro de uma caixa de Pandora, com uma cinta liga e com as roupas íntimas de fetiche. Porque uma coisa é roupa íntima, outra coisa é roupa íntima de fetiche. Pode habitar Adonai com o ídolo do sexo? Vai destruir, não precisa de profecia para isso? Não precisa de profecia. Não precisa. Basta você conhecer, temer Adonai, que você vai ver que ele vai agir. E você, como servo dele, pode deter a ira dele, com as suas orações e com a vida de humildade diante dele. Você pode deter isso. Irmãos, Esaú, irmão de Jacó, inimigo de Jacó, ao jogar um animal peludo no abismo para morrer, que dizem os rabinos, que o bode Azazel é levado e jogado no abismo para morrer, o que é eliminado ali? O que é eliminado ali? A parte obscura do nosso ser, de pecado, a natureza animal, a iniquidade. Que essa natureza animal frutifica em você e em mim. Por favor, entendam isso. Esta parte animal que frutifica em você e em mim. Mas você se acha muito bom.
Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo acho que 51. A carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Não podem. Não podem herdar o reino dos céus. Não pode. Não pode. Não pode herdar. E nem a corrupção com a incorrupção. Não pode. Não pode. Não pode, não pode. Por favor, eu quero em Hebreus, capítulo 12. Você vai ver Esaú aqui. Em Hebreus, capítulo 12. Porque ele guardou no seu coração absinto e cicuta, plantas altamente venenosas e amargas no seu coração. Ele não encontrou lugar de arrependimento. Olha aqui, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive, capítulo 12 de Hebreus, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Elohim, de que nenhuma raiz de amargura, de cicuta, de absinto brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o possa buscar. Nós estamos dentro das liturgias de arrependimento de pecado. De arrependimento de pecado, para encontrarmos lugar diante de Adonai. O substantivo iniquidade, irmãos, denota tanto os feitos como as consequências da iniquidade. Tanto os feitos como as consequências. Os feitos e as consequências fazem parte de um mesmo processo. Na iniquidade, o que você fez e eu fiz, a ação aqui, consequência imediata. É um processo só. É um processo só. Não está separado. Assim dizem os comentaristas, não é? Porque fazem parte de um mesmo processo dentro da ordem divina. Nós precisamos aprender a temer a Deus. Nós estamos precisando aprender a temer a Deus. E a minha oração, que Ele traga temor ao coração de vocês. A minha oração. A ação da pessoa e a consequência dela é imediata. É um processo. Juntos. O que produz iniquidade? Idolatria. Números capítulo 31. Números 31, não. Números 5, versículo 31. Adultério. Não é idolatria, adultério. Números capítulo 5, versículo 31. Idolatria. Vamos ver sobre a idolatria. Oséias capítulo 5 e Jeremias 16, de 10 a 11. A idolatria produz iniquidade. O adultério produz iniquidade. A rebeldia produz iniquidade. Vamos ver? Oséias 5, versículo 5. A soberba de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçaram pela sua iniquidade. E Judá tropeçará juntamente com eles. Jeremias, no capítulo 16, no versículo 10, Jeremias vai dizer sobre esta questão de iniquidade. Olha aqui, 16, versículo 10 e 11, de Jeremias. Quando anunciares a este povo todas estas palavras e te perguntarem, por que pronuncia o Eterno sobre nós todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Eterno nosso Elohim? Então lhes responderás. É porque vossos pais me deixaram, diz o Eterno. E se foram. E serviram a outro. E se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles. A mim me deixaram. A minha Torá não guardaram. Mas vocês estão fazendo pior do que os pais. Está aqui escrito embaixo. Ó. Pior do que os vossos pais. Por causa do propósito maligno do vosso coração. Propósito maligno do vosso coração. Não é? É o que diz o profeta. Rebeldia é uma não conformidade, uma reação contrária. É uma reação contrária à vontade de Adonai. Isso é rebeldia. Então, o que gera iniquidade?
idolatria, adultério e rebeldia, não é? É uma reação contrária à rebeldia, à vontade divina. Rebeldia é o contrário da justiça. Suas ações são de iniquidade, gerando todo o tempo dificuldade, tristeza, perversidade e desigualdade. Desigualdade. Exemplo. Semana passada, no sábado, nós tivemos uma aula altamente didática. 2 mestres estavam conosco. Altamente didática a aula. 2 mestres. Todos 2 vieram sem serem convidados. Como, pastor? Eu avisei a congregação. Nós não conhecemos este mestre e o outro mestre diz, eu vou. Pode vir. O primeiro mestre diz a Bíblia, vamos falar dos 2. Dos 2. O primeiro mestre, eu quero que você vá comigo em Eclesiastes, para você ver no capítulo 12 de Eclesiastes, capítulo 12 de Eclesiastes, o versículo 11. Eu quero falar primeiro do primeiro mestre. Quero falar primeiro do primeiro mestre. Muito sábio, discípulo de Yeshua HaMashiach, primeiro mestre. As palavras dos sábios, versículo 11, né? Versículo 11, capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 11. Discípulo de Yeshua HaMashiach, por quê? Porque as palavras são como aguilhões, as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. O primeiro mestre era mestre de Yeshua HaMashiach, não é? Então as suas palavras são como aguilhões. O que é um aguilhão? É uma ponta de ferro fixa na extremidade de um bastão, o qual vai ferroar, não é verdade? Seu aluno. Esse mestre vai ferroar o seu aluno. Vocês não são filhos de mestre, vocês são filhos de serva. Vocês estão cantando o Salmo 116, dizendo, mas mestre pode ter filho e tem filho. Mas tem que saber que mestre é esse. Que filho que ele vai gerar. Que filho que ele vai gerar. Olha aqui, então vamos lá. Ele tem um aguilhão na extremidade do seu bastão para ferroar o seu aluno. Não é? Até, irmãos, ele usa essa ferramenta para incitar o discípulo a agir, a servir a Yeshua HaMashiach, a conhecer Yeshua e conhecer Adonai. Ele vai ferroar. Até os animais irracionais conhecem isso. O cavalo você dá com ele, com uma ponta bem fina, para ele poder andar. Não é assim, Vinícius? Então, até os animais irracionais têm sentimentos e agem, quando são aguilhoados. Até os direcionados por um aguilhão. O aguilhão é para arrancar do seu aluno reações de obediência à palavra de Adonai. O aguilhão é para arrancar do seu aluno reações de obediência à palavra de Adonai. Isso significa ensinar a Torá e tomar por certo que os estudantes vão compreender, entender e obedecer. Yeshua, o único pastor, fala para Paulo que ele não vai resistir aos aguilhões. Yeshua, o único pastor, ele fala para Paulo que ele não vai resistir aos aguilhões, às ferroadas que ele vai receber. Por quê? Quem era Paulo? Discípulo de Gamaliel. Teve que deixar de ser discípulo de Gamaliel para ser discípulo de Yeshua HaMashiach. Do único pastor. Ele teve que cair do cavalo, seus olhos ficar cego, cheio de escamas nos olhos, e sair tateando. Não foi assim, porque alguém o conduziu até a casa de um pobre discípulo chamado Ananias. Ele não pôde trazer o ensino de Gamaliel para o serviço com Yeshua HaMashiach. Não. Foi lá, Ananias orou por ele, ele ficou curado, e ele então vai continuar o seu trabalho. Atos capítulo 26, quando ele está dando a sua
o seu testemunho ali para Agripa. Então as palavras são bem fixadas. São aguilhões, são bem fixadas, são as palavras coligidas dos mestres, os quais nos foram dadas pelo único pastor. Não é? Dadas pelo único pastor. Conclusão, este mestre é apto para unir pessoas com o objetivo comum de manter-se na aliança de Adonai. Esse mestre que tem como único pastor Yeshua HaMashiach, ele é apto para unir as pessoas e levá-las a se manterem em unidade com aquela aliança que você leu em Deuteronômio 29, 9. Deuteronômio 29, 9. Discípulo de Gamaliel não é apto para isso. Não é. Por maior que fosse Gamaliel, por maior que ele fosse. Então, o mestre que tem Yeshua HaMashiach como único pastor, ele vai unir e conduzir as pessoas a segurá-las numa única aliança que está descrita em Deuteronômio 29, 9. Manter-se nessa aliança, guardar as palavras desta aliança. Fazei-as a fim de que sejais prudentes em tudo o que fizerdes. Em tudo o que fizerdes. Em tudo o que fizerdes. O segundo mestre, o que falou à tarde, muito sábio. Olha ele aqui. Olha ele aqui, em Eclesiastes. Deixe-me tomar um pouquinho de água, eu estou com a garganta seca. Ele também, muito sábio. De uma envergadura, 10 idiomas ele fala, os 7. Que pastora Sandra nem português fala direito. Ele fala 10 idiomas. Vocês viram a envergadura do homem, né? Também sábio, muito mais sábio em conhecimento humano de Salomão. Olha aqui, versículo 9. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas e o que escreveu é reto e verdadeiro. Porém, ele não tem identidade. Vou te mostrar, foi ele quem disse que ele não tem identidade. Ele não tem identidade. Quem ficou aqui encantado com ele, vai perder o encantamento aqui agora. Ele não tem identidade. Ele disse que ele não guarda nenhum, ele foi liberto de todos os ismos, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, do hinduísmo. Não foi assim? E que precisava se libertar do criticismo. Que é o criticismo? Então, quem precisa de libertação não está apto para libertar outros. Que é o criticismo? Ele é discípulo de Immanuel Kant, um grande filósofo alemão, conhecido no meio dos teólogos do povo todo. Kant. A identidade, ele se identifica com esta filosofia. Kant escreveu muito livro de crítica. Muito. O criticismo é um exame cuidadoso de ideias, de documentos, na busca por informações sobre questões como autoria, data, problemas especiais. Não é? O criticismo tem sido usado com frequência para indicar atitudes censuradoras, declarações que degradam. Joguem todas as bananas, que eu como todas. Desmoralizam com frequência, são críticas injustas às pessoas, pondo em dúvida a verdade das Escrituras. Pondo em dúvida a verdade das Escrituras. Por isso, a mulher está dentro do efa, sentada dentro dele, contaminando a comida. Este mestre é rebelde, porque ele gera iniquidade. Por não seguir o quê? O único pastor. Ele precisa aprender a seguir o único pastor. Olha aqui, versículo 12. Porque ele confia no braço de carne, diz o profeta Jeremias. Jeremias, Kant é um homem comum igual você e eu.
Aqui, ó, versículo 12. Demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros. E muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Elohim. Guarda os seus mandamentos, pois isso é o todo o dever do homem. Porque Elohim há de trazer a juízo toda a obra. Inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ele confia na teoria de Kant, cuja identidade é alemã e não hebreia. Este segundo mestre é rebelde. Ele gera a todo tempo tristeza, perversidade e desigualdade. Vamos voltar a Paraxá. Versículo capítulo 29. Por isso que eu disse, eu poderei falar para vocês abertamente, mas futuramente, que a nossa responsabilidade vai além dessas portas. Além destas portas. Você sabe que ele subindo aqui, o pastor nos disse que ele subindo as escadas, quando pisou nos primeiros degraus, ele disse: Débora não e Israel. Israel vai a Débora. Israel vem embaixo das mangueiras, a Débora. Tá? Israel vem embaixo das mangueiras, a Débora. Na hora que ele subiu aqui. Débora não vai a Israel, Israel que vai a Débora. Lê lá, Juízes capítulo 4, você vai encontrar. Capítulo 29, versículo 19. E assim, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição, capítulo de Deuteronômio 30, versículo 29, versículo 19. Que ouvindo as palavras desta maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense: terei paz. Ainda que eu persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar a sede à bebedice. Ele se abençoa em seu coração para dizer: a paz será para mim. Sim, eu irei de acordo com as teimosias do meu coração, para devastar a saciada com a sedenta. Sabe o que isso significa? Para devastar a saciada com a sedenta. Mata tanto o justo quanto o ímpio. Mata tanto o justo quanto o ímpio. Mata tanto o justo quanto o ímpio. Por isso que é para livramento da cidade. Entregou o Rachem à cidade. Para livramento da cidade. Por que que Nova Friburgo foi destruída? Porque não teve um doido, feito pastora Sandra lá, para falar aquilo que a Donai está falando. Eu fui lá e falei, mas vim embora. 30 dias depois, eu falei com o Tercílio, ele falou: houve aqui um abalo sísmico. Porque os crentes perderam a cabeça. Eles não se arrependem das suas iniquidades. Apontam o dedo para os outros e não respeitam a ninguém. O revoltado se ilude e acredita ter paz, seguindo a teimosia do seu coração. A paz será para mim. A paz será para mim. O rebelde destrói ao mesmo tempo o justo e o criminoso. Olha o versículo 20. O Eterno não te quererá perdoar. Essa é a nossa paraxá. Adonai esmagará quem tiver intenção, vontade, ou consentir ou permitir destruição do seu povo e da sua terra. Aqui, ó. O Eterno não te quererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra esse homem. E todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele. E o Eterno apagará o seu nome de debaixo do céu. Nós tínhamos que ajudar os nossos irmãos. Que não são 2 nem 3, nem um grupinho de 10. São muitos. A nossa responsabilidade vai além destas portas. Guarde isso no teu coração. A nossa responsabilidade vai além destas portas. Apagar o nome de sobre os céus. Olha aqui, ó. Olha só. E o Eterno apagará o seu nome de debaixo do céu. A maior sanção para um hebreu. A maior sanção. A maior das infidelidades para um hebreu é o seu nome ser apagado sobre os céus.
sem deixar descendência. É a maior sanção para um hebreu, sem deixar aquele que dará continuidade à sua família. Olha o versículo 21. O Eterno separará de todas as tribos de Israel para entregá-lo à calamidade, segundo as maldições da aliança escritas no livro desta Torá. As gerações vindouras, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras remotas, verão as pragas desta terra, as suas doenças com que o Eterno afligirá. Toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, será como a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, que o Eterno destruiu na sua ira e no seu furor. Todas as nações perguntarão por que o Eterno fez assim a esta terra, qual a causa do furor e desta grande ira. Então se dirá, porque abandonaram a aliança. Deuteronômio 29, 9. O único mestre, ele mantém o povo unido à aliança de Adonai. O mestre que segue Yeshua HaMashiach. Foram servir, porque abandonaram a aliança do Eterno, Elohim de seus pais, a qual com eles tinha feito quando os tirou do Egito. Foram servir a outros deuses e prostraram-se diante deles, deuses desconhecidos que o Eterno não lhes tinha dado. Portanto, se acendeu a ira do Eterno contra esta terra, para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas neste livro. Todas as maldições que estão escritas neste livro. Conclusão. Qual a solução para o problema da iniquidade? Conclusão. Qual a solução para o problema da iniquidade? Arrependimento de pecados. Oração. Removê-la para uma terra árida, separada das habitações, como manda por causa da radioatividade. Removê-la para longe. Esses atos, vai lá em Levítico capítulo 16, esses atos são exigidos por Adonai, fazem parte das liturgias do Levítico 16, essas liturgias que lhes são prestadas, por essas liturgias que lhes são prestadas. Então você verá aqui, ó, Levítico 16, a partir do versículo 21. Não é? Esses atos de remover a iniquidade são atos exigidos por Adonai e fazem parte dessa liturgia. Versículo 21, vamos lá. Porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele, versículo 21, confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode. E o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma terra solitária. Viu a nossa tradução? Uma terra deserta. O homem botará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia vestido antes de entrar no santuário, no santíssimo lugar, e ali as deixará. Banhará o corpo em água no lugar santo e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto, os holocaustos do povo, e fará expiação por si pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. O homem que tiver soltado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o corpo em água, depois entrará no arraial. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi introduzido no santíssimo lugar, para fazer expiação, serão levados para fora do arraial. As peles, a carne e o excremento serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas vestes, banhará o corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Lógico. Vamos ao Salmo 32. Lógico que ninguém aqui mata animal nenhum e faz nada disso, mas nós fazemos orações
orações, o toque do chofar, para que Ele nos livre dos nossos inimigos. Então, amanhã nós temos aqui 17 alunos do seminário, um seminário da Serra, o Wendel e todos os seus alunos. E ele disse para mim uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Pastora, no dia que nós formos para esta festa, nós podemos fazer pergunta ao preletor? Falei, meu filho, não tem preletor. Não tem preletor no dia da festa. Nós somos todos irmãos iguais. Não há oportunidade de vocês fazerem perguntas. Porque nós começamos a festa em 1º de Elu. Nós começamos a festa em 1º de Elu, tocando chofar e orando. Esta congregação começou no ano passado, em novembro, com o Salmo 51. Então, tem muitos meses que nós estamos orando, expia a nossa iniquidade. Expia a nossa iniquidade. Não pode, Wendel, fazer pergunta, porque você vai participar junto conosco, porque nós já oramos por vocês, e vocês vão de participar conosco. Sentar à mesa e terminar o sacrifício à mesa, com hospitalidade e com comunhão. Porque nós fizemos pelas orações por eles também. Porque você, quando ora e cumpre a liturgia, você pode livrar até aquele que não é inocente. Diz a Jó capítulo 22. Então, todo aquele que estiver nos ouvindo pode vir. Não paga nada. É de graça. Vem e beba. Da água da vida. Da água da vida. Estaremos todos nós juntos. Somos iguais, somos irmãos. Não há um preletor específico, porque nós estaremos celebrando a Adonai.